a nossa avaliação parcial, ela vai ser contada a partir das atividades. Eu já passei duas para vocês e talvez eu passe mais uma atividade antes da bimestral. E vou estar marcando uma aula, certo? Antes da bimestral, para a gente ficar resolvendo as questões que eu passei, né? Porque elas vão servir como um preparatório aí para a prova bimestral, né? Tudo bem? E então a nota parcial de vocês vai ser as atividades, né? A nota do terceiro bimestre. Quem não tem nenhuma nota, e aí vocês avisem também para o pessoal da sala de vocês. Quem não tem nenhuma nota, provavelmente na semana pós a prova bimestral, eu vou estar marcando uma semana só de atividades que vão valer como a nota do primeiro e segundo, para quem não tem essas notas, tá bom? E aí, talvez no quarto bimestre eu faça para o terceiro e quarto, quem não tiver. Tudo bem? Então, ela vai ser uma espécie de Black Friday aí das notas, né? 2 por 1, tá certo? Tranquilo, pessoal. Provavelmente a gente não volta esse ano, né? Tudo é o que tu está indicando. Provavelmente vão voltar os terceiros anos e ainda tem todas as implicações relacionadas a isso. Então é importante que quem ainda não está muito acostumado com as aulas online, com o Google Sala de Aula, que vocês se acostumem o mais rápido, né? Porque eu acho que essa vai ser a metodologia usada até o final do ano, tá bom? Então se vocês tiverem dúvidas, se não souberem o e-mail institucional de vocês, então é interessante procurar para que vocês tenham acesso a essas aulas, tenham acesso aos materiais, enfim, tudo. Tudo bem? Hoje nós vamos começar um assunto novo, que é falar sobre cidade, sobre urbanização. Tá no livro de vocês, eu não me recordo se é o capítulo 4, eu não me recordo qual é o capítulo, certo? E nós vamos entender o que é viver nas cidades, tá bom? Então, vou passar esse material para vocês. E, pessoal, outra coisa, como eu não estou vendo vocês e não sei se vocês estão me escutando, eu vou ficar sempre perguntando. E aí, pessoal, vocês estão entendendo e tal? Então, tentem responder, tá certo? E tentem participar para que não fique só uma sessão de espiritismo, né? Vamos lá. Espero que seja 2 horas de novo. Aquela outra aula foi muito boa. Obrigado. É verdade. Vamos ver se é isso que você A vê. gente só percebeu que o tempo passou porque bateu a fome, né? Acontece. Eu me empolgo, viu? Esse é o meu problema, mas vai dar certo. Opa, aqui. Então, o assunto é esse, né? Falar sobre urbanização, a gente vai entender o que é o processo de urbanização, como é que as cidades se constituem, como é que elas se desenvolvem, é, é, quais são os problemas urbanos, então a gente vai falar também, a gente vai falar um pouquinho de definições, de conceitos que envolvem a cidade, né? Vocês vivem na cidade, então vai ser um assunto mais fácil para vocês. Tudo bem? Talvez tão fácil quanto o último, né? Sobre população. Então vamos imaginar, olhem para essa imagem aqui, tá certo? Vamos fazer essa inferência, né? Sempre a gente faz nas aulas. O que é que essa imagem está mostrando para vocês? O que é que vocês podem me dizer dela? Que tem casas tipo mais pobres e já tem mais apartamentos de luxo, avião. Favela e a burguesia junta. É, Junto sim, né? Junto, mas as separado. pessoas de classe alta e as pessoas de classe baixa. Perfeito, ó, perfeito. Então, puxa, tem alguém querendo entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, perfeito. Então, o que é que vocês estão visualizando? Aí é construção paisagem urbana, né? Um desenho, uma paisagem urbana. E como as meninas falaram, você tem nessa paisagem urbana habitações mais pobres, né? E aí você já infere qual é o poder aquisitivo dessas pessoas, né? São pessoas mais pobres.
e do outro lado os prédios, né, de pessoas mais ricas. Alguém falou aí a burguesia e a favela, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala burguesia, a gente está falando de uma classe social, né? Uma classe social, que vocês vão estar em sociologia aí. E quando nós falamos de favela, nós estamos falando de um espaço, certo? Quando a gente fala de burguesia, a gente fala de classe social. Quando a gente fala de favela, a gente fala de um espaço, certo? Então, quem é que mora aqui? Primeira pergunta, quem é que mora aqui nesse espaço? Quais são as condições desse espaço? Por que que esses... São as pessoas mais pobres, aquelas que não podem viver numa cidade, né, por causa do Não, salário. elas vivem na cidade. Agora, É, assim, só não podem, tipo, viver numa casa boa, por exemplo, com saneamento básico, com direito à água limpa e coisas assim. perfeito, Emily, perfeito. Ó, exatamente. Então, o poder aquisitivo vai determinar quais as condições você vai viver na cidade. Por quê? Porque é, é, deixa eu só desligar isso aqui, senão. Por quê? Porque cada espaço da cidade tem um valor, né? Cada metro quadrado da cidade tem um valor, é o preço da terra, certo? Então, tem alguns bairros da cidade que nós chamamos de bairros nobres, né? Por conta do poder aquisitivo de sua população, de toda a infraestrutura, dos serviços daquela região. E vai ter outras áreas da cidade, que são as áreas pobres, e que você não vai ter essa infraestrutura, você tem uma infraestrutura precária, você tem poucos serviços urbanos e tudo. E, claro, quem vai poder pagar o metro quadrado na área pobre? Quem tem dinheiro. Quem vai na área nobre? Quem vai ter condições de pagar uma área ou ocupar uma área? Quem não tiver condições vai ocupar uma área que são áreas mais periféricas da cidade, são áreas desocupadas da cidade. E aí vai surgir essa ideia da favela. Então é importante a gente tentar entender a cidade sob esse ponto de vista, que o espaço da cidade ele reflete as nossas relações sociais, o nosso modo de viver, as nossas condições sociais e econômicas. A cidade é um reflexo de tudo isso. A gente vai tentar entender. E aí alguém falou, não sei se foi a Emily, que estão separados, estão juntos, mas separados. Isso também é um outro conceito importantíssimo que nós vamos falar na geografia, que é o conceito de segregação socioespacial. Então, esse conceito aqui é um conceito importantíssimo, que ele reflete justamente essa desigualdade social entre pobres e ricos. Como é que essa desigualdade se reflete no espaço? A partir dessa segregação socioespacial de bairros ricos e de bairros pobres. Tudo bem? Bairros com infraestrutura adequada e bairros sem infraestrutura adequada. Bairro onde os serviços são bem adequados, né, para a sua população e bairros onde os serviços urbanos são precários. Tudo bem? Até aí deu para entender, pessoal? Sim. Tranquilo? Vamos para frente. Aí, primeiro, a gente vai fazer uma distinção, que são conceitos que são sempre trabalhados com vocês. A primeira distinção é a gente tentar entender o que é rural e o que é urbano. O que é o rural, que está relacionado ao que é urbano. E o outro conceito é entender o que é campo e o que é cidade. Vamos lá tentar entender pelas imagens. Ó. Vamos aqui pelas imagens. Aqui o rural, né? Ó. Esta da tilápia. E olha aqui o campo. Olha aqui o urbano. E olha aqui a cidade. Então vamos tentar entender o que é o rural e o urbano. O rural e o urbano são modos de vida. É como as pessoas vivem nessas áreas.
como as pessoas das áreas rurais vivem, como as pessoas que vivem na cidade vivem. Vamos tentar entender como é que uma pessoa numa área rural vive, né? Se a gente pegar mesmo a área rural mesmo, né? Bem característica, né? Uma pessoa que mora no interior, como vocês falam, né? Todo dia acorda, vai tirar o leite da vaca, pega sua enxada, vai pro campo. Desculpa, essa é a visão que eu tenho. Não, Mas é perfeito. mais ou menos assim. Eu quero. Quando eu vou pra Quixadá, que é a cidade da minha avó, aí Certo, lá tem um interiorzinho, né? Que o certo. meu tio, ele tem uma fazenda, aí todo dia de manhã ele vai, tira o leite da vaca, aí traz o leite, a gente merenda, aí Que ele horas ele vai pras acorda? vazantes plantar. As vazantes, perfeito. Ó, que horas ele acorda? Ele acorda umas 3 horas da manhã, o sol ainda tá, nem nasceu ainda direito. Perfeito. Ó, agora vamos pensar como é na cidade. Vamos tentar fazer uma contraposição desse modo de vida rural com o modo de vida urbano. Como é que é na cidade? Como é que as pessoas vivem na cidade? Acorda Acorda umas 6 horas às pra ir pro 7 horas, trabalho às toma 7, aí um volta café, meio-dia pra pega trânsito, almoçar. vai pro trabalho, no escritório, aí fica o dia todo no computador. Então Não vamos lá. tem aquele ar livre, né? Direto trancado dentro de uma sala, de um escritório. Exatamente. Ó, vamos lá. A gente já percebe que as condições de trabalho são diferentes. Quem vive nas áreas rurais, né, o modo de vida é trabalhar com atividades agropecuárias, né, o de extrativismo. Então, como a Emily falou ali, ele foi lá, tirou o leite da vaca, foi plantar nas vazantes, acorda cedo, né? E ali tem o seu lote para trabalhar, né? A sua área do sítio, da fazenda para trabalhar. Quando você olha para quem vive nas cidades, o tempo, a percepção de tempo de quem vive nas cidades é diferente. Né? Então, ele já acorda baseado no tempo do relógio. Então, já acorda ali 6 horas, 7 horas ou mais cedo, pega o ônibus, aí vai trabalhar no escritório, num lugar fechado, que não tenha muita relação com a natureza. A natureza não é importante, então faça chuva ou faça sol, o sujeito vai seguir a mesma rotina. Já nas áreas rurais, o que é que acontece? Se começar a chover, aquele trabalho que ia ser feito vai ser interrompido até a chuva parar. Não é verdade? Na cidade, por exemplo, quando está de noite agora, né? Você continua trabalhando, né? Você continua com as suas atividades, seja trabalhar, as pessoas vão no supermercado comprar. Eu estou dando aula aqui para vocês. Por quê? Porque as condições naturais, a noite não impede que essas atividades aconteçam, porque a gente tem energia elétrica, internet, lá. Dá para entender? E já nas áreas rurais, É, lamparina. apesar de ter. Professor, a eletricidade, ela também entra em questão com as estrelas, né? Porque quando a gente vai para uma área mais rural, a Sim, gente vê bem mais estrelas do que vê na cidade. isso tem a ver muito com duas coisas, né? Uma é a claridade, porque qual é a nossa percepção, né? E essa tem a relação com a percepção do dia e noite, né? E isso já é efeito da urbanização, né? Isso. Na cidade você tem as luzes. Então, além da claridade das luzes da cidade, você tem a poluição. Então, é por isso que você não consegue enxergar muito ter essa vista, né, do céu. Mas na área rural, mesmo que tenha energia, obviamente, nas áreas rurais hoje já tem energia, a atividade é limitada ao período diurno, né? Ou seja, quando anoitece, o sujeito não vai continuar trabalhando, ele não vai trabalhar meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas. Dá para entender? Por quê? Porque ele está limitado à condição da natureza, dia e noite. Tudo bem? A minha avó, ela dorme 7, 8 horas da noite. Tão cedo, eu fico, oh, meu Deus. Dorme muito cedo, né? Hoje já estão dormindo até mais tarde, né? 8 horas, por causa da energia, tem televisão, tem tudo. Mas ainda assim é cedo para os nossos padrões, né? A gente fica até É, o meia-noite. meu avô, ele tem um mercantil, né, lá em Quixadá, e quando, antes das 8 horas, ele já fecha. Uma vez eu cheguei pra ele e perguntei, né, vô, por que o senhor fecha tão cedo? Aí ele,
porque uma hora dessa todo mundo que trabalha já tá dormindo, aí eu vou vender para quem? Eu fecho e vou dormir também. Exatamente, exatamente. Então, perfeito. Esse modo de vida é diferente. E é isso que vai marcar o que essas relações sociais é que vai marcar o modo de vida urbano e o modo de vida rural. É diferente, você percebe. A questão, por exemplo, de sentar aqui na cidade, tem alguns bairros que as pessoas sentam na calçada para conversar, mas isso não é um costume das cidades, isso é um costume do campo, das áreas rurais, das pessoas se sentarem, de conversarem, certo? Porque as relações são bem mais pessoais. Na cidade, as pessoas têm medo, né? Têm medo, são estranhas umas às outras. Então, a tendência é que elas não fiquem em calçada conversando, elas fiquem na sua casa, se resguardem na sua casa, tá certo? Então, esse costume, por exemplo, de conversar nas calçadas é um costume rural, que foi trazido pelos migrantes que vieram para Fortaleza e tudo. Tudo bem? Então, é só para vocês perceberem que, quando a gente falar de rural, o modo de vida rural, ou quando a gente falar de urbano, a gente está falando do modo de vida, das relações sociais. Quando nós falarmos de campo e de cidade, nós estamos falando de quê? Da materialização das relações sociais. Ou seja, para falar mais fácil, são as formas. Então imagina, o que é que esse modo de vida, qual é a forma qual é o reflexo, né, que é a forma que esse modo de vida vai ter? Como as pessoas trabalham com atividades agropecuárias, elas não vão viver em pequenos lotes. Elas vão viver em grandes lotes, lotes para o padrão de quem vive nas áreas urbanas. Então, a casa é grande, o sítio é grande para quem vive numa área urbana. Para eles lá, claro, vão dividir o que são sítios pequenas, fazendas grandes, mas o padrão é muito maior do que nós temos na cidade. Na cidade, as pessoas disputam cada metro quadrado. Tem casas de todos os tamanhos, tem casas de 20 metros quadrados, kitnets, né? Casas de 100 metros quadrados, e aí quem puder pagar mais tem um lote maior na cidade, entendeu? Mas, obviamente, isso necessariamente não importa. Por quê? Porque o sujeito pode morar no kitnet de, sei lá, de 10 metros quadrados, mas ele passa o dia fora, ele passa o dia trabalhando, almoça fora, né? Janta fora, entende? Então, assim, para a cidade, quanto mais concentrado é melhor, quanto mais gente é melhor. É assim que as nossas relações se constituem. É por isso que você tem muitos prédios, é por isso que você tem as vias para que as pessoas possam circular, tá certo? É por isso que, teoricamente, você deveria trabalhar mais perto, né, de onde você mora. Então, é a ideia de aglomerar, de concentrar. E já no campo, não, os lotes são dispersos, as fazendas são grandes. Você caminha muito, você vai comprar uma coisa numa bodega, né? Você vai caminhar muito, é diferente da cidade. Tudo bem? Então, assim, qual é a forma que a cidade vai ter? É uma forma mais concentrada, mais aglomerada. Então, se você pegar essas duas fotos aqui, se eu mostrar só para vocês as fotos, vocês já sabem o que é o campo, né? Que é uma zona rural, só olhando para a foto. E quando vocês olharem para essa foto aqui, vocês já sabem que isso aqui é uma zona urbana. Só pela característica, não é não? Sim ou não? Sim. Sim. Só pela característica. Vocês nem estão vendo as pessoas, vocês nem estão vendo o modo de vida. Vocês estão vendo Só só ver uma vaca ali, eu já sei que isso, é campo. é uma área rural. Então, só em olhar a forma, vocês já sabem que aqui do lado esquerdo é um campo e do lado direito é uma cidade. Aí, qual é o modo de vida dessa cidade? É urbano. E qual é o modo de vida desse campo? É o rural. Tudo bem? Tranquilo? Aí, uma vez no Enem, caiu uma questão sobre isso, né? A questão era a seguinte, que falava sobre a música sertaneja. A música sertaneja no Brasil ela é caracterizada o quê? Como é uma música de uma área rural, né? Uma música do interior.
E aí, era uma entrevista, né? Depois eu vou passar essa questão para vocês, para a gente dialogar também nela. Era uma entrevista que dizia assim, para um compositor, disse, a música rural, a música sertaneja mudou, né? Hoje tem um sertanejo universitário, né, e tal. A música sertaneja mudou, aí ele vai dizer o seguinte: não, a música sertaneja não mudou. Quem mudou foi o campo. Quem mudou foi a área rural. Quem mudou foram as pessoas. As pessoas mudaram. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Pensa na música sertaneja antiga e a música sertaneja atual. O que é que a música sertaneja atual fala? Você é um embaixador, bebê. Corno. Gustavo Lima. Pronto, pegar a figura do Gustavo Agora Lima. só fala de chifre. Exatamente. Mulher, nenhuma música fala disso, não. Fala não? Tem certeza? Estão aqui nos 50 reais. Tem esse lance do chifre que é universal, né? Tem aquela do Luan Santana também, né? Que é Eu Não Merecia Isso. Não, vamos parar de falar de chifre. Vamos lá. Tudo bem. O chifre tá em todos os estilos musicais, né? Mas se você pegar as músicas mais antigas, né, daquelas duplas sertanejas, você vai ver que pega, sei lá, até o Zezé de Camargo, né? No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, né? Ou seja, ele está falando de um aquele menino da porteira, enfim, aquelas músicas antigas. Ele vai falar de um campo que é bem nostálgico, que é uma vida mais tranquila, ou que o sujeito vai migrar para a cidade, e que esse campo é diferente da cidade, né? Que o cara é vaqueiro, que o cara é peão. Aquela música Rancho Fundo. Já escutou? Isso, perfeito. Aquela música é ótima, né? Bem para lá do fim do mundo, né? Então, ele está falando. É uma questão de nostálgica, de saudade, de uma coisa bucólica, né? De uma coisa assim, meio que romântica, né? Assim, calma, né? É uma ideia de calmaria, né? Aí quando você olha a música hoje, tirando o chifre de novo, né? Você vai ver o quê? Que não diferencia em nada com a música que é produzida na cidade ou com o modo de vida da cidade. Dá para entender? É o mesmo tema, é a questão da ostentação, de ir para festa, de curtir, que é típico da cidade, né? Porque a festa do interior é uma festa diferente. Mas se você pegar a música sertaneja, batida, o eletrônico, de curtir, de farrear e tal, é bem parecido com o que é viver na cidade. Então, houve E o povo tá misturando sertanejo e eletrônico. isso, mistura, né? Você não sabe mais o que, não é mais um forró pé de Fica serra, horrível. né? Mas, independente do gosto, o que é que eu quero mostrar para vocês e que cai na questão? É que o campo mudou, as necessidades das pessoas mudaram, as pessoas estão consumindo as mesmas coisas que quem vive na cidade. Tem internet já, tem energia, eles sabem das notícias, eles querem também ter uma vida baseada mais no dinheiro. Então, a música, como dizia a questão, acaba refletindo isso. Tá certo? Então, não é a música que mudou. A música, o que é que ele quer falar na questão? Que a música é um reflexo de uma vida rural que mudou, de uma vida rural mais tecnológica, de uma vida rural mais próxima da vida urbana. Tudo bem? Então, é só para a gente fechar esse primeiro ponto. Tá certo? Hoje, especificamente, a gente não vai falar de áreas rurais e tal, mas é só para mostrar o quê? Que o modo de vida ele se reflete no espaço, mas ele se reflete também nas condições culturais das pessoas, né? Na forma como uma pessoa lida com a outra, na forma como se produz o espaço. Então, viver na cidade, ser da cidade, né? Você tem uma mentalidade diferente, você tem uma vida mais agitada, uma vida mais acelerada. Mas ser da cidade significa o quê? Você pensar a cidade, você pensar
naquelas formas, naquelas relações. Então, por exemplo, quando você sai da sua cidade, vai para uma área do interior, né, como a Emily foi e tal, eu não sei se aconteceu com ela, mas já aconteceu comigo, você sente saudade, né? Você sente saudade daquele barulho, daquela confusão, né? Tem gente que não sente, mas é só para mostrar que Poluição, a caatinga. é, mas é só para mostrar o quê? Você está acostumado com essa relação, é uma mentalidade. Você quer acessar a internet, você tem dificuldade de acessar nessas áreas, então você fica meio transtornado. Por quê? Porque teu modo de vida está ligado à cidade, não está ligado a esse mundo mais lento, né? Mais calmo, ou com menos atrativos, né? Enfim, do que a gente tem na cidade, tá bom? Então é só para deixar isso claro, né? Entre o que é urbano, o que é rural, e o que é campo e o que é cidade. Tudo bem? Aí, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso aqui, ó. O Brasil é dividido em... O Brasil é uma república federativa, é dividido em estados, Distrito Federal, e dentro dos estados, qual é a outra divisão que nós temos? Cidade, não, está, não sei. Estados e vai ter agora eleições para Cidades, quê? municípios, sei lá. Municípios, exatamente. Vai ter as eleições municipais, né? Nas eleições municipais, de acordo com a Constituição de 1988, nós vamos escolher agora quem? Não vocês, né? Não sei, vocês estão para a idade. Prefeito e vereador. Prefeitos e vereadores, perfeito. A gente vai escolher os líderes que vão gerir o município, certo? Essa subdivisão político-administrativa dos estados. Então, os estados é composto por vários municípios, e cada município tem o seu prefeito e tem seus vereadores, né? São os representantes do município, que vão resolver os problemas do município. Ou seja, é o mais próximo para resolver os seus problemas, né? De quem mora na cidade. Tudo bem? E aí, as pessoas confundem cidade com município, certo? Essa confusão é muito comum. Por quê? Porque a cidade, imagine isso aqui, ó, a cidade é a divisão política administrativa. Então tá aqui, ó. Desculpa, o município, tá aqui o município. Município de Calcaia, né? Sei lá, vamos pegar aqui o município de Calcaia. Tudo bem? Dentro do município, eu tenho a zona urbana de Calcaia, né, que é a cidade, a zona urbana, e eu tenho a zona rural, certo? Dentro de um mesmo município, eu tenho a zona urbana e a zona rural. Tem municípios que essa zona urbana pega quase todo o limite do município, tá certo? Então é como se você dissesse que o município é a própria cidade, como o caso de Fortaleza. Então você falar assim, a cidade de Fortaleza, não tem nenhum problema. Por quê? Porque a cidade abarca todo o município de Fortaleza, praticamente, 100% urbano. Mas quando você olha para outros municípios, se você disser a cidade de Calcaia, você está trabalhando só uma parte do município, porque a outra parte é zona rural. Tudo bem? Então, só para vocês não esquecerem, o município é a divisão político-administrativa, certo? A política administrativa. Dentro do município eu tenho a zona rural e tenho a zona urbana, tá certo? E aí, como é que vocês diferenciariam no espaço? Muito simples. A zona urbana, as cidades são mais concentradas e tal, né? Os prédios, as casas, enfim. E na zona rural você tem os sítios, as fazendas, enfim. Tudo bem? Em Fortaleza vocês não vão reconhecer muito essa área rural. Por quê? Porque o município de Fortaleza é praticamente toda a cidade. E como é que a gente classifica cidade no Brasil? O critério, né, que vem de 1938 é de que toda sede do município é cidade. Isso quer dizer o quê? Que todo município você pode dizer que tem uma cidade, né? Dá para entender? Todo município.
A gente tem 5.570 municípios. Então, são quantas cidades? 5.500 5.570. cidades, entendeu? Porque toda sede, mesmo que aquele município seja, sei lá, 90% de área rural, e só tenha, sei lá, vamos imaginar que só tenha a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, um banco e umas casinhas aqui, aqui é a cidade do município. Beleza? Tranquilo até aí? Então, a gente tem municípios no Brasil, tem cidades no Brasil de 800 habitantes, certo? Ou seja, tem municípios com 800 habitantes. A maioria vive na área rural e ali um aglomeradozinho de 300, 400 habitantes vivendo na área urbana. É tipo, todos os municípios são cidades, logo todas as cidades são municípios também, né? Só que a cidade Mas tem não abarca municípios que tem... isso. Só que no Brasil, qual é a classificação? É uma classificação jurídica, né? Toda sede do município. Então, se você disser assim, onde é que fica a sede de Calcaia? Você vai na cidade de Calcaia. Onde é que fica a sede de, sei lá, São Gonçalo do Amarante? Ali é a cidade, certo? Então, você pode dizer, sim, todo município é uma cidade. Mas a cidade não abarca todo o município, tudo bem? Entendi. Isso, dentro de um município você pode ter às vezes tem até umas plaquinhas, né? Você está viajando aí diz assim, início da zona urbana, fim da zona urbana, tá certo? Então é para dizer o quê? Que aquela cidade é só aquilo ali. Aquele município, a cidade do município é aquela ali e depois é a área rural do município. Você continua dentro do mesmo município, mas você já está na zona rural, tudo bem? Deu para entender? Sim, sim. Agora, quando você olha para outros países, o critério é diferente. Por exemplo, talvez fosse melhor a gente adotar esse critério aqui no Brasil, né? Por quê? Porque é um critério mais objetivo. Por exemplo, você vai pegar um povoadozinho e dizer que aquilo é uma cidade, né? No Brasil. Ah, porque tem ali um aglomerado, tem a prefeitura e tal, você já disse que é uma cidade. Em outros países, o critério é demográfico, ou seja, em Portugal, para ser uma cidade, tem que ter no mínimo 8.000 habitantes, além desses equipamentos urbanos aqui. Na Dinamarca, tem que ter pelo menos 250 habitantes. Já é pouco, porque a Dinamarca é menor, né? Na Coreia do Sul, para ser uma cidade, tem que ter 40.000 habitantes. Ou seja, teria muita cidade no Brasil que não seria cidade, né? Segundo esse critério. Tudo bem? E na Itália, aqui já é uma função econômica, ó. É uma aglomeração em que pelo menos metade da população não exerça atividade agrícola, que não viva da agricultura, não viva da pecuária ou não viva do extrativismo, tá certo? Então, É só o Brasil mesmo que gosta de fazer arte. a gente usou um critério. Claro que tem um interesse. Por exemplo, quando você diz que uma área é uma cidade, por exemplo, vamos pegar um município. Por que ele quer dizer que todo mundo que está aqui vive na cidade? E às vezes o cara nem tem um modo de vida urbano, né? Porque ele recebe o imposto que é chamado Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU. E vocês recebem na casa de vocês. E esse imposto é um imposto municipal. Tudo bem? E o imposto territorial rural, que é chamado de ITR, é um imposto federal. Então, quando você, dentro do município, diz que aquela área é uma cidade, é bom que você arrecada impostos para o município e não para o governo federal. Ainda assim, tem essa artimanha aí, né, de dizer que aquela área é uma área urbana, ao invés de dizer que aquela área é uma área rural. Tá certo? Então, é por isso que a gente tem 80% da população brasileira que vive nas cidades. Mas nem todo mundo vive o modo de vida urbano de fato, né? Tem cidadezinha muito pequena, né? Que você pode dizer que é uma área rural, praticamente. Tudo bem? Pessoal, até que deu para entender como é que os países, eu coloquei só alguns aqui, classificam as suas cidades, né?
O que é cidade para esse país? Aí aqui vem alguns critérios comuns. Ó. A cidade, pessoal, ela revela os interesses da sociedade. Óbvio, certo? Por exemplo, a sociedade precisa trabalhar, né? Muita gente precisa trabalhar. Então, você tem muitas casas, hoje os apartamentos e tal. Aí ela precisa se deslocar rápido para o trabalho. Aí você vai e constrói as vias, vai e constrói, sei lá, um sistema de transporte, né? Para deslocar a população da sua casa para o trabalho. Tá bom? Então, olha, só que aí todo mundo passa a ter um transporte individual, usa também o coletivo, eu preciso organizar um sistema de transporte. Aí eu coloco um semáforo, eu coloco faixa, faço a sinalização horizontal, a sinalização vertical. Então, olha, a cidade vai se moldando a partir das necessidades das pessoas, entende? Que vivem nela. Então, a cidade é um produto. Mas a cidade também é uma condição. Ou seja, para eu viver na cidade, para eu ter o que comer, eu não vou plantar a minha comida. A comida está no supermercado. Então, qual é a condição para eu comer na cidade? Eu não vou trocar, né? Na área rural, você troca um produto por outro. Na cidade, para eu comer, o que é que eu tenho que fazer? Tem que comprar com o dinheiro que ganha do trabalho. Exatamente, eu vou ter que comprar. Para comprar, teoricamente, eu vou ter que trabalhar. Entendeu? Seja de forma formal ou informal. Aí você vai dizer assim, professor, o senhor pode roubar. Posso. Posso não? Pode, mas não é certo, né? Posso, mas eu posso. Então, o que que isso quer dizer? Se eu posso roubar, é porque a minha condição de trabalho, teoricamente, não foi, como é que eu vou dizer? Não foi disponibilizada, né? Ou seja, eu não consegui trabalhar, eu não fui absorvido, né? E a minha condição de viver necessita de dinheiro, certo? Então, vocês começam a imaginar que a violência urbana também é um produto das nossas relações sociais. Por quê? Porque se para ter alguma condição digna de vida, para comprar as coisas, eu preciso trabalhar, né? Ter um trabalho condizente para que eu ganhe algo, né? Se tem uma parcela da população que encontra dificuldades nisso, qual vai ser a alternativa? Né? Ou outra, qual é a alternativa mais lucrativa, entendeu? Então você começa a entender que a violência urbana é uma consequência das nossas relações, é uma consequência da vida na cidade. Entende isso, pessoal? E é por isso que, para eu diminuir a violência urbana, o que é que eu preciso fazer? É uma pergunta. Investir em fatores Que a investir população em arrume um fatores trabalho. que, que ajudem a população Exatamente. economicamente. Que ajudem a população economicamente, materialmente falando, né, em termos de infraestrutura, em termos de uma condição digna de vida. Por quê? E sair daquele discurso de que você é cidadão se você quiser e não é se você não quiser. Não é esse discurso. A gente está falando da cidade. A violência urbana é uma condição, é um reflexo da sociedade. É um reflexo das condições postas, certo? Então, se as condições postas são de falta de oportunidades, né? Falta de emprego, falta de saúde, de moradia e tal, e eu só consigo tudo isso através de dinheiro, eu posso conseguir isso de maneira lícita, se eu conseguir, ou de maneira ilícita. Então, para eu resolver a violência, que é um problema urbano, eu tenho que pensar nas políticas públicas. Dá para perceber isso? Sim ou não? Não. Certo? Eu tenho que pensar nas políticas públicas.
né? Aí você vai dizer, ah, mas o cara faz porque ele é ruim, aí já é uma outra condição, né? Mas, se a gente pensar no nosso sistema, né, ou seja, nas relações sociais, se no final o cara olhar para a vida dele e disser assim, poxa, eu posso trabalhar, eu posso viver bem, tranquilo, com a minha família e tal. Ou ele vai dizer, não, aqui eu posso viver e posso morrer já já, né? Porque eu vou entrar numa briga e tal, vou morrer. A pergunta é, o cara vai pesar para o lado da morte? Não vai. Agora, claro, as condições, as políticas públicas precisam estar balanceadas, certo? Se elas não tiverem balanceadas, é óbvio que o sujeito vai para o que dá mais retorno para ele. Então, não necessariamente é uma discussão meritocrática. Ó, você só é cidadão se você quiser, ou não é se você não quiser. Não, não foge disso. Por quê? Porque a violência urbana, especialmente a violência urbana, ela é um reflexo das nossas condições. E as nossas condições na cidade são condições altamente opressivas, né? Ou repressivas. Então, o cara tem que trabalha 8 horas, 10 horas para ganhar ali um trocado, para tentar sobreviver no mês, e não tem outro jeito de viver. O jeito de viver é você tentar sobreviver a todo momento, a toda hora. Veio a pandemia, as pessoas não podiam trabalhar, e aí a condição só piora, entendeu? A condição só piora. Por quê? Porque se o sujeito já vivia numa condição mínima de sobrevivência, a tendência é só piorar. Por quê? Porque se acontece algo anormal, como essa pandemia, o sujeito não está trabalhando, ele não está tirando a renda dele todo dia. Tudo bem? E aí a tendência é que essa violência aumente. Certo? A violência, quanto mais precarizadas são as condições de vida, mais a violência aumenta, de todos os tipos, mais o crime organizado aumenta. Então, há uma relação direta, né, entre a condição de vida, a condição de dignidade dentro da cidade e a expansão ou não do crime organizado. Há uma relação direta entre as políticas públicas e a expansão ou não do crime organizado. Lá no Rio de Janeiro, o crime organizado se expande onde? Nas favelas. Por quê? Porque era lá onde o Estado não ia. Um ajuda o outro. O Estado abandonou aquelas pessoas. Então é óbvio que eu vou encontrar outros meios para sobreviver, meios ilícitos, né? Então tem toda uma relação. Professor, é só isso que explica? Não, tem muito mais coisa. Mas isso explica uma boa parte. As desigualdades sociais, as condições que não são, que não absorvem essa população, explicam uma boa parte. Tudo bem? Tá certo? Não é mais aquela. A gente vai fugir dessa lógica de bandido bom é bandido morto. Tudo bem? Agora, claro, tem outras condições por trás, tem mais coisas que explicam, e cada caso também são casos específicos de violência. Então, se a gente fosse se aprofundar nesse assunto, né, a gente talvez faça até uma discussão quando voltarmos, né, a gente começa a entender essas nuances, tá bom? E aí, para eu ter uma cidade, eu preciso pensar na infraestrutura da cidade, abastecimento de água. Lembrei do filme Cidade de Deus. Aquele filme é ótimo, Isabelle, é ótimo e é uma dica de filme para vocês. Desculpa meus cachorros, porque quando chega alguém fica latindo. O filme Cidade de Deus é ótimo, por quê? Porque ele mostra um conjunto habitacional, eu trouxe até um exemplo aqui, né? Ele mostra um conjunto habitacional, que é uma política pública de moradia. Ora, você tem milhares de pessoas no Brasil, basicamente mais de 11 milhões de pessoas no Brasil que vivem nas favelas, que vivem em lugares precários, né, que não podem ter uma casa regularizada ou com abastecimento de água regular, enfim, por conta das condições financeiras. Aí o governo, de tempos em tempos, faz as chamadas políticas de moradia, que é construir os conjuntos habitacionais. Então, a Cidade de Deus, ela surge como um conjunto habitacional.
Tudo bem? A Cidade de Deus, ela surge como um conjunto habitacional. E aí, o que é que vai acontecer lá? À medida em que mais pessoas vão morar no Rio de Janeiro, a cidade cresce, aquele conjunto habitacional, que era todo padronizado, ele se expande e vira uma grande favela, né? As pessoas mais pobres ali e tal, e viram uma grande favela. E ali mostra toda a relação do crime organizado entrando, né, das disputas por território. Então, tem toda uma ligação voltada a esse modo de vida, né, lá no Rio de Só Janeiro. que, professor, pode falar? Pode. Naquele caso ali, eu vejo assim que de primeiro o senhor falou que o Estado é, desistiu de ajudar. Naquele caso ali, o Estado nem tenta ajudar, ele só vai lá e fala para os policiais exterminarem os bandidos, né? Assim, o objetivo do conjunto habitacional, além da política de moradia, é você disciplinar a população, né? Porque você constrói os arruamentos e tudo. Eu li o que é que acontece ali, e que é bem típico do Rio de Janeiro e que está se aproximando aqui no nosso caso, de Fortaleza, né? Você tem uma mistura, né? Que é a ideia da corrupção, de você ter uma repressão policial nesses territórios, mas ao mesmo tempo você tem uma corrupção, né? Que é você deixar aqueles você monitorar por fora a questão do contrabando de armas, né? A questão de você gerir por fora ali, o gerir falsamente aquela disputa de drogas, né? Aquela disputa de comandos dentro da favela, certo? Então, não há uma intervenção, não há uma política, nenhuma política necessariamente de segurança. Então, o filme mostra um pouquinho isso, mostra a questão do contrabando de armas, mostra o envolvimento da polícia nessa questão do tráfico, né? Por quê? Porque ela rende dinheiro, né? Então, tem toda uma questão de corrupção, de um Estado que é ineficiente para tratar com essa condição das disputas por território, né? Do tráfico. E aí, o filme trabalha essa ideia, né? Trabalha essa ideia dessas disputas por território e mostra um Estado ineficiente, né? Mostra o Estado E fala que o Estado não desistiu de ajudar, até porque ele nunca nem tentou ajudar a população de lá. de uma maneira bem precária, né? Bem precária. Tanto é que há uma grande rejeição quando nessas áreas, quando a polícia entra, né? Por quê? Para tirar um comando, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque você tinha uma série de serviços que eram teoricamente ofertados pelo tráfico, né? Internet, né? TV a cabo, água, energia e tal. E quando o Estado entra, né? Ele entra sem oferecer nada disso, né? Ou de uma forma acessível. Então há uma grande rejeição, e além de entrar com violência, como foi o caso das UPPs, né, lá no Rio de Janeiro. Eles fizeram as unidades de polícia pacificadora, que entrou nas favelas, né, que era ali antes da Copa do Mundo, entrou nas favelas e tal, expulsou os traficantes, teoricamente expulsou, né, e depois a política deixou de funcionar. Essa questão de você construir uma área vigiada deixou de funcionar lá no Rio de Janeiro. Tudo bem? Aqui, do mesmo jeito, a gente não tem uma política eficiente, nem de segurança pública e nem de políticas públicas para melhorar as condições de vida nessas favelas, né? A gente tem muita areninha, né? Muita areninha. Acho que todo mundo virar jogador de futebol, né? Mas vamos lá. Então, aqui, para a cidade, eu tenho a questão do número de habitantes e tem essa questão do imposto das cidades, né? Vamos para frente. Aqui é um momento, eu não vou trabalhar isso na prova, né? Seria algo muito específico, mas é só para vocês entenderem como é que se formam essas cidades no Brasil, tá certo? No século XVI, nós tínhamos essas cidades aqui no Brasil. Você vai perceber que a maioria deles ficava onde? No Nordeste. Lembra, pessoal, que eram as chamadas vilas, né? A vila é uma etapa inicial de uma cidade. Então, toda cidade formada no período colonial foi uma vila, né? Depois foi emancipada. Fortaleza foi uma vila. Depois virou a cidade.
Tudo bem? Então, é uma etapa para se chegar à cidade. Então, para você ver, ó, as vilas no século XVI ficavam no Nordeste. Por quê? Porque a fonte de renda era a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, certo? Cana-de-açúcar. Aí depois eu vou ter açúcar. 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 Onde é o acento? É no U, né? Açúcar. Ó, e depois nós vamos olhar aqui para o século XVII, aí você vai ver que já vai para a região sudeste, né? Que vai ser o ciclo do ouro e depois o ciclo do café. Tudo bem? Principalmente no sudeste. Tudo bem? O que significa isso? Que as cidades e vilas se formavam a partir dos ciclos econômicos que nós tínhamos no Brasil. Seja o ciclo da cana-de-açúcar, seja o ciclo do ouro, seja o ciclo das drogas do sertão, no norte, seja o ciclo do café no sudeste. Então, à medida que eu tinha um ciclo econômico, uma nova atividade econômica ali bombando, né? Você tinha formação de cidades, aglomerações de cidades. É basicamente isso que essa tabela quer mostrar para vocês. E aqui é para mostrar o quê? Que a nossa urbanização, ou seja, as nossas primeiras cidades eram litorâneas. O próprio processo de ocupação do Brasil foi litorâneo. Ocupou essas áreas do litoral. Por quê? Porque eram áreas que protegiam o território, né? Imagina que aqui a gente tinha... Ixi, fiz errado aqui. Deixa eu apagar aqui. Imagina, pessoal, que aqui a gente tinha o Tratado de Tordesilhas, né? E aí, para Portugal ter o domínio desse território, ele ocupava essas margens, né? Ocupavam as capitanias, né? Enfim, ocupavam essas áreas de margens. Aqui veio a cana-de-açúcar e tal, né? Então, a ocupação brasileira, né? A urbanização brasileira é uma urbanização litorânea, certo? Por quê? Porque era uma área que eu podia exportar, o que eu explorava aqui, era uma área de aglomeração nessas regiões e onde eu desenvolvia as atividades econômicas. Tá certo? Então, é só para vocês entenderem, por exemplo, por que as principais capitais do Brasil são litorâneas. Ou seja, são próximos ao mar. Por que as principais capitais do Brasil são litorâneas? Porque o processo de ocupação do Brasil foi um processo de ocupação do litoral. Só depois, no século XVII para o XVIII, é que o Brasil vai avançar. Essa ocupação vai avançar ao interior do Brasil, pelas margens dos rios, nas entradas e bandeiras. Aí vocês vão estudar em história, tá certo? Ó, é justamente aqui, avança aqui, ó, para o centro-oeste, né, que seria o centro-oeste, eram as entradas e bandeiras, as missões particulares e as missões oficiais. Aqui nós vamos ter, na margem do rio Amazonas, as missões jesuíticas, né, as catequizações, né, que eles falavam, as missões jesuíticas. E aí é que acharam o ouro depois, e aí é que o Brasil começa a criar vilas e cidades mais para o interior, né? Mas a nossa característica é basicamente litorânea. Por quê? Porque era uma característica do planejamento urbano português, né? Que a gente chama de características do urbanismo português. Vamos tentar entender, vou mostrar a imagem depois. Portugal criava sempre cidades em acrópole. O que é acrópole, professor? É numa área mais elevada. E outra característica que vocês vão perceber, não agora, talvez quando começarem a viajar, que as principais cidades, as principais capitais brasileiras, litorâneas, têm um forte, uma fortaleza de proteção. Então, a grande característica é você ocupar uma área mais elevada para que eu pudesse ver os possíveis invasores, e criava logo uma fortaleza. Fortaleza, né? A nossa cidade, Fortaleza, também tem um forte, que era aquele forte ali em frente
ao mercado central, né? Que é o forte, a 10ª região militar, que era chamado Forte Nossa Senhora da Assunção. Então, aquilo ali é a área de fundação da cidade de Fortaleza, certo? Aquele forte ali, né? Ali no centro. Tudo bem? Próximo às fontes d'água, a gente tinha um rio ali que era chamado de Rio Pajeú, né? A gente não vê esse rio agora porque ele está canalizado, passa por baixo das ruas. Tinha alguns traçados regulares e abrigava as instituições coloniais, como a Câmara, né? Chamada Câmara dos Homens Bons, enfim. Tá bom? Não vou ser tão específico com vocês online, não. Então, só para vocês perceberem, né? A gente tinha a Fortaleza, aqui é Fortaleza, tá bom? Aqui é a maquete de Fortaleza, que vocês podem encontrar no Museu do Ceará. Nós tínhamos o Pelourinho, nós tínhamos a Câmara Municipal, né, que é como se fosse a Casa dos Homens Bons e tal. O Pelourinho era a instituição que condenava as pessoas, né, que alguém que tivesse feito algum mal feito na cidade, a chibata aqui, né, no Pelourinho. Na maioria das vezes, escravos, né, enfim. E aqui é a fortaleza, né? A fortaleza que protegia. Aí aqui eles fizeram essa mesma maquete, esse mapa na maquete, né? Essa área aqui em Acrópole é o quê? É uma duna. Então Fortaleza foi feita em cima de uma duna. Era uma área mais alta que eu podia ver quem vinha de fora, tudo bem? Fortaleza foi feita em cima de uma duna, literalmente. Ó, aqui, pessoal, tá dando para entender? Eu tô falando o que foi que nós falamos? Nós falamos o que era uma cidade, né, e tal, diferenciamos o que era a cidade urbana. Nós falamos quais são as características de uma cidade. E nós falamos agora como é que se formou as primeiras cidades no Brasil, né, desde lá do período colonial. Ele se formou a partir dos ciclos econômicos. À medida que se desenvolvia um ciclo econômico no Brasil, você formava ali uma aglomeração, vilas, cidades. Beleza? Só, pessoal, que o século XVIII vai vir com a Revolução Industrial, certo? E a Revolução Industrial vai mudar tudo. Por quê? Porque vai ampliar mais as cidades. Nós vamos ter mais cidades, tá certo? Mais cidades vão surgir, vão nascer com a indústria. A indústria, ela acaba induzindo a urbanização. Ela acaba induzindo a criação de cidades. Ela acaba fazendo com que mais pessoas saiam da área rural e vão viver nas áreas urbanas, tá bom? Então, a indústria é importantíssimo. Existiam cidades antes da indústria, mas existem cidades depois da indústria, né? Ou com a indústria, tudo bem? Então, imagina, para eu ter... Quando eu tenho uma indústria, eu preciso de trabalhadores, êxodo rural, né? Os trabalhadores vão para cá, êxodo rural. Os trabalhadores vão ter que morar aqui, são as vilas operárias. Olha que a cidade está se formando a partir das fábricas, né? Aí, eu preciso, para eu transportar os produtos, de meios de transporte e comunicação. Tudo isso é característica de uma cidade. Certo? O filho do trabalhador vai precisar da escola, né? O filho do trabalhador e o trabalhador vai precisar de serviços, né? Hospital e tal. E também vai precisar do quê? O comércio vai se desenvolver. Então, olha, a indústria faz com que, quanto mais pessoas vão viver nessas áreas próximas à indústria, mais essas cidades vão surgindo, mais elas vão crescendo. Tudo bem? As cidades industriais, como a gente fala, né? Tudo bem? Equipamentos de lazer também. Ó, e aqui vem a grande pergunta. Existiam cidades antes da indústria? Sim. Isso é questão já de uma prova bem antiga. Sim. Existiam cidades antes da indústria. Quando vocês estudaram, por exemplo, Grécia e Roma, vocês viram que tinham as cidades-estados gregas, tinham as cidades romanas. Então, lá naquele período antigo já existiam cidades. O que significa isso? As cidades, elas são antigas, né? E lá naquele tempo, a maior parte das pessoas viviam nas áreas rurais. Viviam no campo.
E poucas pessoas viviam no que era a chamada de cidade, né? Que era o pessoal do exército, o pessoal que trabalhava no comércio, enfim. E qual era a função dessa cidade? Era decidir a vida política das pessoas. Mas quem era que tinha um poder? Era quem estava no campo. O campo era mais importante que a cidade. Aí nós vamos passar pela Idade Média, vamos chegar na Idade Moderna e vai surgir a chamada cidade comercial. Qual era a cidade comercial? A cidade começou a aglomerar pessoas a partir das trocas comerciais, a partir do comércio. Então, nós tínhamos a cidade política, que era a cidade antiga. Passou a Idade Média, nós vamos ter a cidade comercial. Aí vem quem? Vem a indústria. E com a indústria, a cidade passa a ser maior que o campo. Com a indústria, as cidades passam a ser maiores, não só quantitativamente, mas qualitativamente em relação ao campo. Mais cidades vão surgir, tudo bem? Mais pessoas vão morar nas cidades. E mais a cidade vai mandar em tudo que o campo faz. É na cidade que vão surgir as inovações tecnológicas que o campo vai usar. É a cidade que vai dizer o que o campo vai produzir, para quem ele vai produzir, como ele vai produzir ou quando ele vai produzir. É a cidade que diz isso. É a cidade que determina a vida no campo. Dá para perceber? Pessoal, tem alguém aí? Dá sim, professor. Sim. Tudo bem? Ó, imagina, vamos pegar um exemplo prático. As pessoas estão reclamando do aumento do preço dos alimentos. Que alimento específico? O arroz. O arroz. Né? E o óleo. O arroz, o óleo, né, e tal. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas que vivem nas cidades, que demandam mais, obviamente mais, né? Se eu tenho mais de 80 pessoas que vivem na cidade do Brasil, então, essas pessoas que demandam alimentos. Quando elas vão no supermercado, já que elas não produzem, elas vão no supermercado comprar. Quando elas vão no supermercado comprar, elas ganhavam, sei lá, R$ 500, 600, R$ 1.000, e um produto que valia X agora está muito mais caro. Aí ela começa a chiar, começa a reclamar. Diz assim, o que está acontecendo? Estão produzindo arroz, não? Por que o óleo está tão caro? As pessoas querem saber de respostas. E isso causa uma pressão para que se explique por que os gêneros alimentícios ficaram tão caros. Aí os economistas, cada um vai falar uma coisa, né? Vai dizer, não, é porque o governo está dizendo, é porque as pessoas estão consumindo mais, oferta e procura, aumenta preço. E aí qual é a explicação? O Brasil produz arroz. E apesar de que o arroz é um gênero alimentício de primeira necessidade, ou seja, ele faz parte da nossa dieta básica, o Brasil exporta arroz. Ora, se o dólar está mais caro lá fora, quer dizer que o Brasil, ao vender em dólar, ele arrecada mais dinheiro. Então, aquele produtor rural, ele vai vender para o mercado interno ou externo? Mercado externo. Ele vai exportar, porque ele vai ganhar mais, vai ganhar em dólar, e um dólar está quase R$ 5,40. Ora, aí a oferta de arroz no Brasil diminui e o preço aumenta. Mas olha, há uma pressão das pessoas que vivem na cidade para que o preço diminua. Porque as pessoas não podem simplesmente dizer, eu não vou comer arroz. Não, porque ele é um bem básico. Ele é um gênero alimentício da cesta básica brasileira, o arroz e o feijão, né? E o óleo, né? O óleo de soja também. E aí o que as pessoas vão fazer? Vão começar a pressionar, vão dizer, olha, o arroz está caro, tal, político safado, vagabundo, tal. Aí o governo vai ter que fazer alguma coisa, certo? Então ele vai mandar ou o campo produzir mais, dar incentivos para o campo produzir mais, ou, como ele fez, vai comprar arroz de fora para tentar estabilizar o preço. Mas, olha, tudo vem da demanda da cidade. É a cidade que determina essas relações. Tudo bem? Tranquilo até aí? Sim. Pronto.
E aí nós vamos pensar qual é o futuro das cidades. Como assim o futuro das cidades, pessoal? Pensa comigo, vamos pegar a primeira parte que nós falamos lá no início da aula. Vocês falaram de desigualdades sociais, de segregação socioespacial dentro da cidade. Vamos imaginar, veio a pandemia, né? Uma doença e tal, um vírus que se espalhou pelo mundo. Por onde é que esses vírus se espalhou primeiro? Por onde começou? O vírus foi na Na China, não foi China. não? Começou no distrito de Wuhan, na China, certo? É tudo Exatamente. um lago lá de pescaria, eu acho. É isso, o mercado, né? Apesar de que o animalzinho é um animal silvestre. Beleza. O que foi que aconteceu? O sujeito lá se infectou, ninguém sabe quem foi o primeiro, né, de fato, né? Quem foi o primeiro a se infectar, e passou para os outros, né? Um contágio comum de um vírus, né? Pegou de um animal. Oi. Você acredita nessa teoria que foi do morcego? Não, não foi do morcego. O animal silvestre que o homem contraiu esse vírus é um animal chamado pangolim, certo? É como se fosse um tejo, né? Parecido com um tejo que o pessoal do interior comia aqui. Viu, Vilani? Mas você acredita nessa teoria? Sim, sim. Não é uma teoria, já foi provado, né? Então, eles fizeram os estudos a partir dos primeiros casos e tentaram identificar qual é a origem, porque eu preciso saber qual é a origem, porque através da origem eu consigo mapear como é que a doença se espalhou e talvez a partir da origem eu poderia conseguir, né, saber como esse vírus que ele já infectava morcegos, ele já estava presente em morcegos, estava presente também em outros mamíferos. Como é que houve essa transmissão, né, do animal para o homem, né, assim, direta, e se poderia achar uma cura a partir disso. E aí acharam esse animal, né? Todo mundo espalhou primeiro que foi o morcego e tal, mas não foi. Muitas pessoas acham que isso foi um golpe político, né? Que o vírus ele foi feito em laboratório. Pessoal, isso também foi. Isso também já são as fake news, né? A gente está sofrendo com dois vírus, né? Um é o vírus mesmo, né? A biologia falando, e o outro vírus é o vírus da desinformação, que é o vírus das fake news. Então, se espalhou tanta fake news, mas tanta que as pessoas já não sabem o que é verdade e o que é mentira. Né? Por exemplo, teve um caso agora não, já faz uns 2, 3 meses que o cara dizia que se tomasse um chá de tal coisa, com limão, com não sei o quê, nos primeiros dias ficava curado da doença, né? E aí vocês devem ter escutado milhares de fake news dessas aí. Professor, a minha sogra até hoje acredita. Todo dia toma 2 copos de água de limão. Eu disse, qualquer dia ela vai morrer de gastrite. O do alho também, eu vi a cura do alho. Tinha gente que comia mais de 5 alhos por dia. Eu ficava, gente, misericórdia. Da ivermectina, né? Agora, o problema, eu não estou falando nem das receitas caseiras, né? Agora as fake news foram para os remédios, né? De fato. Sim, e aí, eu vi um senhorzinho que estava vendendo uns comprimidos por mais de 200 mil reais, dizendo que era a cura do Covid. Por exemplo, a cloroquina, né? Olha, a mãe da Alice aí vai presa, né? Tá mandando todo mundo tomar o remédio da verme, né? Chamado ivermectina. Esse remédio da ivermectina, fizeram os testes, o que é a questão da ciência, né? Fizeram os testes com ele para ver se ele combatia a doença. Aí o que foi que saiu desses testes, né? Que ela tinha eficácia contra a doença. Só que esse teste foi feito numa cultura de células, né? Que é feito em laboratório, não é dentro do corpo humano, o cara tomando, e usaram quase que 10 vezes mais a dose recomendada. Então, imagina que o remédio teve eficácia, mas seria uma dose que o ser humano não aguentaria.
Só que aí falaram desse estudo e todo mundo começou a dizer, bicho, pronto, olha, já a ivermectina funciona, né? Mas tudo gira em torno do jogo político. Por quê? Porque a partir daí primeiro começou a venda das máscaras. Aí todo mundo comprando máscara, luva, gel, ou seja, a indústria de gel foi. Tanto que era gel falsificado, tudo quanto era canto. Quer dizer, do começo era falsificado, do meio para o fim, aí já não era mais falsificado, podia ser qualquer. Ou seja, tudo é assim, foi um giro é um giro que está acontecendo. Cada vez mais aparecem as coisas e aí o povo se aproveita para as pessoas comprar esses produtos, remédio, vitaminas. Assim, e é um ciclo. assim, Vilani, existe, claro, existe o que o que são as fake news e o que é provado. Por exemplo, em relação ao contágio, é provado que a máscara tem eficácia. Então, tipo, isso não é fake news, né? Agora, por exemplo, tem muitos estudos que eles estão acontecendo. Por quê? Porque como é um vírus novo, né? É um vírus novo. Eles estão estudando e à medida que eles estão estudando, eles estão os infectologistas, né, os médicos, enfim, eles estão olhando e estão aprendendo a cada dia como é que aquele vírus reage em determinados organismos. Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo bem prático. Eles fizeram um estudo e mostraram que muitas crianças pegam vírus e são assintomáticas, certo? Claro, eles fizeram um estudo a partir de uma quantidade X de crianças que eles observaram e tal, que elas são assintomáticas, mas não quer dizer que elas não transmitam, certo? Então, assim, à medida em que eles vão estudando, por exemplo, passou agora uma reportagem recente das pessoas que depois de mais de um mês, né, pegou a Covid e se curou e tal, mas ainda assim tem problemas de sentir cheiros, né, de reconhecer cheiros e de reconhecer gostos. Por quê? Fica as sequelas, né? Ficam as sequelas. Então, tudo isso eles estão estudando agora, não é algo conclusivo. E em relação, não à ivermectina nem tanto, mas em relação à cloroquina, a desinformação foi bem mais complicada. Por quê? Eu nem estou falando do presidente, né? Sei, é outro. Mas em relação à cloroquina, que é um remédio para a cura da febre amarela, da malária, né? Da malária, ele já é um remédio vendido e tal. O que foi que aconteceu? Teve um estudo francês, assim que começou a pandemia, praticamente, teve um estudo francês que disse que a cloroquina era eficaz. Só que depois eles olharam para esse estudo e começaram a dizer, rapaz, esse estudo aqui está todo errado, né? Eles não fizeram, do jeito que eles fizeram aqui, não se sabe se o cara se curou da doença ou se foi o remédio. Aí depois eles fizeram outro estudo, quase 2 meses depois, foi um estudo em inglês, né, não me lembro se foi da Oxford, e eles fizeram um estudo com mais de 5 mil pessoas e mostrou, olha, a cloroquina não serve. Aí o que as pessoas fazem? Todo mundo está ansioso por alguma coisa, né? Se o cara disser assim, ó, pessoal, teve um pastor aí que vendeu até feijão que curava a Covid, né? Então, se você tiver na internet ou na televisão alguém que... Por exemplo, agora as vacinas, né? Todo dia sai uma reportagem. Ixi, já fizeram a vacina. É porque o povo vai muito com Maria, vai com as outras. Isso. Tudo que acontece na internet, o pessoal... Engraçado, se for uma verdade, ninguém acredita. Agora, se for uma mentira, mas é o povo acredita e espalha. A mentira é tão eficaz, rapaz, assim. O da ivermectina, um dia eu fui comprar uma coisa aqui numa mercearia aqui perto de casa, a mulher disse, rapaz, teve um cara ali que estava quase para morrer, comprou ivermectina, é melhor se eu comprar também, que ele ficou bom. Ou seja, a mulher não só estava dizendo um caso de sucesso, né? E estava mandando eu comprar ivermectina na farmácia antes que acabasse, né? Então, assim, a gente está numa verdadeira era da desinformação. E a cidade é o grande espaço de propagação disso, né? Então, a gente enfrenta dois vírus, que é o vírus
do uso político, né, das fake news e tal, e claro que teve gente que se aproveitou, né, fez produto falso, né, enfim, ainda está se aproveitando aí, governos, né, também, e tem o vírus, de fato. Agora vamos pensar no vírus de fato, e pensar, ele surgiu lá nesse distrito de Wuhan, na China, e se espalhou. Ora, pessoal, imagina, a China tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, certo? Quando esse vírus se espalha, né, pelo contágio, ele se espalha rápido. Quando os chineses começaram a estudar, começaram a ver, olha, essa aqui é uma doença nova, o negócio já estava espalhado. Aí foi que eles foram tentar fazer, olha, a gente não tem cura, a gente não tem nada, a gente não sabe dessa doença, vamos isolar o pessoal. Só que a China é o grande centro econômico do mundo hoje. E diariamente há viagens, milhares de viagens da China para a Europa, da China para os Estados Unidos, da China para a América do Sul, da China para a África. Aí o que foi que aconteceu? A pandemia se tornou global. E aí, o que eu quero falar com isso? O que tem a ver com o nosso assunto? Onde é que a doença se espalha mais rápido? Nas cidades. Por quê? Porque as cidades aglomeram milhares de pessoas. Entende? A cidade é a própria aglomeração. A cidade aglomera muita gente. E aí a doença vira uma pandemia, ou seja, ela atinge todo mundo. Tudo bem? E ela atinge através de quê? Ela vem dos aeroportos. À medida que as pessoas viajam e chegam, elas começam a espalhar a doença. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Quem foi que trouxe a doença para o Brasil, né? Claro que isso não é tão importante agora, mas quem trouxe a doença são as pessoas mais ricas. Foram elas que viajaram, né? Essa doença é uma doença importada. E aí vamos pensar. Chegou no Brasil a pandemia. O que é que isso tem a ver com o nosso assunto, com as cidades? As nossas cidades têm uma precariedade enorme, né? As favelas é o reflexo dessa precariedade. 11 milhões e 400 mil pessoas vivem em favelas, certo? Mais de 11 milhões de pessoas vivem em favelas, vivem em condições precárias, né? Ou uma parcela, né, não tem saneamento básico, tudo bem? Ou não tem uma condição de vida digna, de moradia digna, de lazer, ou há uma precariedade do sistema de saúde, tanto é que fizeram os hospitais de campanha. Então, pessoal, imagina, era óbvio que essa pandemia ia ser desastrosa no Brasil. Vocês percebem isso? Sim ou não? Sim. Entende? Era óbvio que, por conta dessa precariedade, dessa aglomeração, não era só fique em casa. A questão é qual é a casa, olha as desigualdades sociais e econômicas se refletindo no espaço. Então, como é que eu mudo uma infraestrutura? Como é que eu peço para as pessoas ficarem em casa se a casa não é confortável? Se ficar em casa é ruim, mas é ruim por conta da logística. É muito fácil eu dizer, fique em casa e você tem uma casa confortável, com muitos cômodos, e eu disser para outra pessoa, fique em casa, e a casa não comporta, tem 10 pessoas morando na casa. Entende? Então é óbvio que a própria casa, eu não sei, eu já vi até no Instagram, a própria casa é uma aglomeração. Né? Tem 5, 6, 7 pessoas morando na casa. Aí depois vem as necessidades dessas pessoas. Essas pessoas precisam trabalhar. Porque elas não vão ter o privilégio de dizer, olha, eu posso estar em casa e ter alguém ou algo que me sustente. Não tenho dinheiro guardado, não tenho esse privilégio. Então as pessoas precisavam o quê? Ir trabalhar. Nesse caso aí, só os empresários, né? Sim, claro. E para os empresários, aqueles queriam, galera, vão trabalhar, né? Não interessa se você vai morrer. Mas do outro lado também existia essa fragilidade. Ou eu vou trabalhar, o cara é um informal e tal, ou eu vou trabalhar, ou eu vou morrer de fome, porque não vai ter nada. E aí você vai ver que as políticas do governo são desgovernadas, né? Uma política que vai acontecer com 2, 3 meses, com atraso, ninguém sabe quando recebe. E claro que essa política
que foi uma luta no Congresso, foi um alento para as pessoas, né, que é o auxílio emergencial, e o auxílio não é dado, não é o governo que está dando, ela é uma política pública para tentar manter minimamente as pessoas. Entende a relação? E essa questão do auxílio aí, para mim, assim, foi um desastre. Está sendo um desastre. Eu não duvido, Vilani, eu não duvido. Entende? Eu não sei, né, especificamente por quê, mas você tem uma série de condições, né? Ou, por exemplo, em outros países, os governos fizeram o quê? Olha, nós vamos, uma aqui no vizinho, que é a Argentina, nós vamos manter os empregos de vocês por 2, 3 meses. Aqui o Brasil fez o quê? Ele fez uma negociação com a iniciativa privada em que ela podia demitir o cara ou pagar parte do salário, e o governo pagaria parte do outro salário, e aí você teve um desemprego em massa, né? Quer falar, Vilene? Foi desastre total, né? E ainda está sendo, né? Porque agora as consequências ainda vão vir aí, estão vindo todo dia com a novidade. Sim. E eles se precipitaram muito nessa questão do auxílio. Aí agora estão nesse negócio de tomar auxílio de pessoas que realmente não precisam, mas também tomar as pessoas que realmente precisam. Então, eles se precipitaram muito nessa questão aí desse auxílio. Está sendo um desastre total. Isso, Vilene. Mas eu acho assim que não foi nem tanta questão de se precipitar, porque eles realmente viram que tinha gente passando fome, porque o tanto de gente que foi demitida, o tanto de gente que não teve como ir trabalhar, precisava desse auxílio, mesmo sendo uma tragédia, né? Mas, Daiane, eu falo da questão que a precipitação deles foi por conta da idade, porque eles botaram a idade mínima de 18 anos, sendo que o Brasil, tanto de jovem, a carcera, o pessoal dos presídios, por exemplo, assim, muitos... Entendi. Foi desgovernado, tanto é que teve muita fraude, né? Muita fraude. A gente vai ter aula agora de inglês, 8 horas. Ah, vai ter aula, né? Mas a professora ainda está em sala, a professora encerrou não. Quando ela encerrar aqui, eu aviso para os alunos do segundo F. Mas se a gente for parar para pensar, aqui no Brasil, em tudo tem fraude. Até no Enem teve fraude, como que a gente imaginaria que no auxílio emergencial não teria fraude? Sim. Agora, Daiane, a questão é o seguinte, eu concordo com vocês, mas quando a gente fala que a política foi desgovernada, nós não planejamos, né? A gente tinha antecedência para planejar a doença, né? Porque ela chegaria no Brasil, diferente do que aconteceu na China, a gente já sabia disso, já sabia que tinha uma doença com alto índice de propagação, não houve um planejamento, né? Naquele início, tanto para conter a doença, para fazer as barreiras nos aeroportos e tal. Aí a doença se espalha, aí você vai tentar o Congresso vai tentar aprovar o auxílio, né? E aí você tem toda uma briga política, né? Que eu acho que é o grande problema que nós vamos ter que nós temos na pandemia, essa briga política. E aí você aprova um auxílio sem muitos critérios, né? Tanto é que o governo imaginava que o auxílio deles ia atender 15 milhões de pessoas e atendeu quase 50 milhões de pessoas. Ou seja, eles não tinham noção de quantas pessoas, de quantos informais nós tínhamos e o quanto a economia ia ser prejudicada por conta da pandemia. Então, houve uma descoordenação. As fraudes, realmente concordo, já existem. Mas quando você facilita a fraude, que foi o que aconteceu? O governo fez uma política tão desastrada que ele promoveu a aglomeração na Caixa, né? O que é um absurdo. Então, tipo assim, olha, vai todo mundo para a Caixa, tá bom. Vai todo mundo para a Caixa e aí ficou aquela bagunça, o pessoal da Caixa tentando organizar, sendo que você tem outros bancos no país, né? E, enfim, eu não quero entrar no mérito, a gente pode fazer isso quando nós voltarmos, né? Mas
O que eu queria dizer é em relação às cidades. Imagina as cidades, certo? Quando você olha para as cidades são ambientes propícios para uma doença como essa se espalhar, principalmente as cidades brasileiras, a precariedade das cidades brasileiras. Dá para entender? Era nesse ponto que eu queria chegar. E aí, a falta das políticas públicas, a coordenação dessas políticas acabam atrapalhando ou acabam fazendo com que essa doença tivesse, e ainda está, né, com um índice de infecção enorme, né, e de mortes, uma média diária aí de 700, 800 pessoas morrendo, o que é muita coisa, né? Parece que em números relativos não é muita gente, mas é muita coisa. E o pior é que isso prejudica a sociedade. Por que isso prejudica mais a sociedade? Porque a gente está perdendo muita gente, está perdendo muitas vidas. Então a economia vai tender a se recuperar com mais dificuldade. Quanto mais gente morre, pior. Não é melhor. As pessoas pensam que quanto mais gente morrer é melhor. Não, quanto mais gente morre é pior. A gente precisa entender isso. Você perde mão de obra, você perde capacidade produtiva para o país, certo? Então é basicamente isso que deveria ser feito. E aí a gente pode pensar no futuro, essa zona crítica, que as cidades são insustentáveis. Então, imagina que, e não está difícil, né? Você tem uma outra doença com outro índice de infestação, alto índice de infestação como a Covid. Se nós continuarmos com essas cidades, com esses problemas urbanos que nós temos, toda pandemia vai ser um desastre no Brasil, porque o Brasil tem cidades insustentáveis do ponto de vista infraestrutural, de serviços, certo? Professor, assim, não precisaria nem de outra pandemia, né? Eu vejo assim como exemplo a greve dos caminhoneiros. Praticamente parou tudo, né? Tudo, parou, perfeito. Adorei o exemplo. E talvez a gente nem precisasse olhar para outra pandemia de fato, né? Olhasse também para a dengue, né? Para a questão da própria violência urbana, né? Que mata milhares de pessoas por ano, né? Teve um ano aí, foi 2016, 63 mil pessoas foram assassinadas. E aí eu não quero questionar se algumas pessoas pensam se elas mereciam ou não, né? Tem todo aquele julgamento moral, mas eu nem estou falando isso. Imagina que a gente tem 63 mil pessoas, que é um número de uma guerra, né? De uma guerra de fato. Então, assim, só para vocês entenderem. Eu vou terminar, Isabela, só para vocês entenderem toda essa questão que está por trás das cidades, né? As cidades são os grandes centros políticos de decisão do país. É as cidades que aglomeram as pessoas, é as cidades que concentram os serviços. E nós temos, além de tudo isso, se a gente pegar as metrópoles, né, que a gente vai falar um pouquinho desse conceito mais tarde, nós temos cidades que são insustentáveis do ponto de vista ambiental, né? E aí, essas cidades insustentáveis, do ponto de vista material, socioeconômico, ambiental, acaba se refletindo na propagação dessas doenças, ou uma cidade ou uma rede urbana que não tem infraestrutura, como a Dani falou, a questão da greve dos caminhoneiros. A cidade ficou refém, né? Porque houve uma greve, e aí? Só tinha aquela forma, aquela modal de abastecimento das cidades, praticamente. Mais de 80% dos transportes de carga acontece pelos caminhões. Então, olha, isso mostra que as cidades foram construídas e não foram planejadas. É esse o ponto que eu queria chegar. Nós temos cidades insustentáveis porque as cidades cresceram muito rapidamente e não foram planejadas para absorver adequadamente a população. Deu para entender, pessoal? Sim. Eu vou deixar vocês, porque eu não quero também esticar muito a aula, né? E aí a gente perde a qualidade. Mas espero que vocês tenham gostado, né? E a gente continua na próxima aula, que eu vou marcando com vocês, tá certo? Tá certo. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, boa noite.
Adorei a Tchau, participação. professor. Boa noite. Adorei a participação de vocês.